Oi, pessoal. Hoje eu vou falar do capítulo 34 até o final do livro. É claro que existem vários capítulos ainda que a gente poderia falar, mas se eu ficar contando capítulo a capítulo, perde a graça, né? Então eu gostaria de falar de forma geral o restante dos capítulos. Nós vamos falar nesse capítulo sobre a obsessão, que é o que realmente também envolve todo o livro de forma individual, mas que é muito importante a gente entender. Aqui nesse caso do livro, a Mariana, ela começa a ter a companhia de um espírito desencarnado que se desviou do caminho dele. E por vingança de vidas passadas, quando fizeram mal para ele e para sua família, ele resolveu se vingar e não quis ter uma oportunidade para perdoar, para vivenciar uma nova vivência terrena. Então ele ficou perambulando pelo umbral e durante todos aqueles séculos ele decidiu que fazer o mal era agradável para ele, porque ele não acreditava no bem. Só que durante a história ele acaba descobrindo alguém que fez parte de sua família em uma vida anterior. E aquela maldade que tinha no seu espírito, aquele desejo de vingança, foi se acalmando, porque ele percebeu que ele podia ter uma nova oportunidade, mas mesmo assim ele ainda resistiu e continuou ao lado de Mariana, mas ele não quis ter a oportunidade de ser ajudado pelos bons espíritos, mas ele decidiu através do livre-arbítrio que ele continuaria ao lado de Mariana, ajudando-a em todas as suas dificuldades, apesar dele continuar fazendo parte da organização criminosa de espíritos desencarnados. Mas ele resolveu ajudar Mariana. E aquela convivência com Mariana permitiu com que abrandasse a resistência, o ódio que ele tinha no coração, e aos poucos ele foi encontrando o que ele nunca teve na espiritualidade, no umbral, que era a necessidade do amor, a necessidade de encontrar a paz. E ele só percebeu isso no momento de grande dificuldade que Mariana passou, e que ele entendeu que ela estava passando por aquilo por causa da presença dele ao lado dela. Ele estava obsediando Mariana e ele não tinha percebido isso. Apesar das boas intenções que ele tinha com Mariana, ele não percebeu que a sua afinidade, que seu corpo espiritual que estava todo envolvido com o mal, com os pensamentos ruins, com o ódio, com a vingança, e aquela vibração, sentimentos que ele tinha foi passado tudo para Mariana. E Mariana começou a se sentir mal, a Mariana começou a perder um pouco da própria confiança. Ela estava sendo obsidiada por um espírito que a amava, mas que não percebia que o espírito dele estava prejudicando-a. E quando ele chegou a essa conclusão, ele se sentiu muito mal. Então, o que a gente pode levar dessa parte da obsessão? Existe todo tipo de obsessão. Obsessão de
desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. É uma obsessão, é realmente esse o nome. A pessoa não consegue se desvencilhar, não consegue desvencilhar os seus pensamentos daquela pessoa, ou seja, por qual motivo for. E aquilo atrai a pessoa até ela, muitas vezes de forma ruim, dependendo da vibração, da energia vibracional em que a pessoa se encontra. E foi o caso de Mariana. Até Mariana conseguir entender o que se passava por ela, com ela passou por momentos muito difíceis. No caso de Mariana, era uma obsessão espiritual por um ser desencarnado que estava mudando seus pensamentos e a forma de pensar, mas o invólucro que ele tinha, o corpo espiritual dele estava todo envolvido com aqueles miasmas, com aquelas energias que faziam mal para Mariana. E nesse caso, ele precisou se afastar para que Mariana tivesse a oportunidade de voltar novamente a tentar melhorar o seu astral, as suas emoções. E só que acontece que nem sempre isso termina dessa forma, porque a obsessão ela vai continuamente, sem que a pessoa perceba que existe um espírito desencarnado ali. Porém, ela tem como se afastar daqueles seres através da energia, através da vibração, de bons pensamentos, de tentar buscar sua espiritualidade, seja em qual religião for, de mudar até seus... Porque, assim, gente, uma obsessão espiritual, ela pode atrapalhar e ela pode prejudicar o corpo e a mente, nosso psiquismo. E isso envolve o nosso corpo físico. Então, muitas vezes, o nosso emocional ele está tão deteriorado que ele necessita de ajuda. Nós precisamos de ajuda, tanto espiritual como de um profissional da área da saúde, tá? Mas é importante que a gente entenda que a obsessão ela não é apenas espiritual, ela é também mental e física, dependendo do que da forma que a mente se encontra. No caso de Mariana, ela só conseguiu se afastar dele, ela só conseguiu melhorar quando ela se afastou dele. E assim, se afastando dele, ela voltou a frequentar a casa espírita, ela voltou a se espiritualizar. Mas nem sempre quem não tem um contato espiritual, uma religião, dificilmente consegue mudar a sua forma de pensar e mudar as vivências difíceis e as doenças do corpo, que a gente sabe que o espiritual, o mental traz os problemas físicos e doenças que muitas vezes também poderiam ser evitadas. Então, a reforma íntima, como a gente conhece, a mudanças de pensamentos, o autocuidado conosco, é importantíssimo para o afastamento do problema que a gente está vivenciando, seja espiritual ou seja emocional. A ajuda espiritual, a ajuda de um profissional da saúde mental é de extrema importância para nos tirar daquele caos que nos encontramos, daquele sofrimento que não tem fim e que muitas vezes não encontramos solução. Então, precisamos ficar muito atentos à obsessão. Então, terminamos hoje mais uma leitura do livro e não li todos os capítulos passo a passo para não contar a história toda para vocês, que senão não tem graça, né? E principalmente o final, que eu poderia abordar, mas que já mencionei aqui de forma geral
todos os temas que estão envolvidos nesse livro. Então, eu gostaria muito que vocês aproveitassem e adquirissem esse livro, que é de extrema importância para a prevenção do ser humano, para muitas dificuldades e situações que vivenciamos no nosso dia a dia, porque os espíritos desencarnados estão aí, esperando apenas a nossa invigilância, esperando apenas os sentimentos ruins que nós temos e que se espalham pelo universo e que eles utilizam para vencer, eu não digo vencer, mas para tentar vencer através da ajuda dos seres humanos. Porque se a vibração negativa, se esses miasmas enegrecidos de sofrimento, ódio, angústia, de dor, não fosse transmitido para todos nós poderíamos compartilhar de auxílio do plano espiritual, através de bons pensamentos, através do que eles têm para passar para nós, para que a gente pudesse ter uma vida mais saudável espiritualmente. Então, um grande beijo para vocês e até o próximo livro, que eu vou fazer assim também, para a gente poder ter um contato mais com os temas dos livros que eu escrevi. Um grande beijo a todos.